espaço. É lógico que o Hereda não vai estar no radar de um Atlético Mineiro, de um Flamengo, de um Botafogo. A oportunidade que ele tem na Série A são em clubes que de fato vão disputar uma outra Série A, né? Que é essa coisa da permanência sul-americana no máximo. Então o Sport faz essa aposta, toda contratação é aposta, mas no caso do Hereda dá pra gente colocar uma aposta num atleta que a gente conhece bem e que tem um histórico recente positivo, né? É muito complicado você colocar um carimbo no jogador, né? Esse é um jogador de Série C, Série B, Série A. Às vezes o jogador não vai bem por uma questão de um conjunto que não funcionou, mesmo em qualquer divisão, seja qualquer divisão que ele esteja em campo. Tem muito jogador que já passou por Série B e que foi pra Série A e se deu bem, jogador de Série A que foi pra Série B e não se deu bem e era jogador de primeira divisão, então isso acontece muito. Mas eu acho que no caso do Hereda, Antônio, eu gosto do Hereda, eu gosto desde quando ele surgiu no Náutico, e merece jogar uma primeira divisão, Eu não sei se ele vai ter essa briga pela titularidade, né? A gente precisa aguardar para saber a montagem do elenco, quem vai estar lá à disposição do Pepa, mas não deixa de ser uma opção interessante. Eu acho que o Sport está fazendo um negócio que está mais próximo dele, que é aqui com o CRB, né? Uhum. Então vamos torcer para que ele faça um bom campeonato brasileiro, né, lá na frente. E outras competições também. Copa do Brasil é uma competição longa, é uma competição exigente. Tem cartão, tem contusão. De repente, muitos jogos. O Hereda pode ganhar uma oportunidade. Certamente Tudo vai, bem, né? O histórico dele é na Série B. Isso. É no CRB. Você falou aí, 98% das partidas. 98 jogos em 2 anos. 98 jogos. Isso. Né? Número expressivo, né? São muitos jogos. Agora é esperar que ele consiga espaço, né? Porque eu acho que esse é o primeiro desafio, é tentar achar espaço aí no time do Pepa, né? No caso do Hereda é o seguinte, ele chega pra se provar. Ele chega pra provar o valor dele. A gente sabe que ele tem qualidade, a gente sabe que ele é um jogador que rende, é o tipo de lateral que eu considero equilibrado. Você não vê nenhuma avaliação do Hereda dizendo, esse jogo ele foi muito ofensivo, esse jogo ele não defendeu bem, ou esse jogo ele não subiu do meio campo. Ele consegue ter esse equilíbrio. E ele é muito forte também, né? Ele é forte pra dividir, ele é forte pra marcação, pra chegar lá em cima, tem uma boa recomposição. Então ele é o tipo de lateral equilibrado. Como é também, por exemplo, com características particulares, o Igor Cariús do lado esquerdo. O Igor Cariús também tem como característica ser equilibrado pelo lado esquerdo. Só que o Hereda é um pouco mais leve, né? A gente tem que considerar isso. Mas é um atleta que chega pra provar o valor dele. E chega com credenciais pra isso. Se ele evoluir, porque chance vai ter. O Sport vai jogar Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A. É verdade. Chance vai ter. Em algum momento ele vai entrar em campo. Se o Hereda chega e consegue nos primeiros minutos chamar atenção, ganhar confiança, se encaixa no esquema do Pepa, ele tende a evoluir, tende a se valorizar e o Sport no final do ano acaba tendo que contratar o atleta. E vai ter na casa um ativo de 26 anos com muito mercado e projeção. Eu imagino que alguns torcedores estão nos acompanhando agora, né? Os mais exigentes. Com certeza. Estejam dizendo, mas Hereda, CRB, né? Começou no Náutico e tal, mas nunca jogou na primeira divisão, não pisou na primeira divisão, e a gente vai se reforçar com Hereda aí para a primeira divisão. É isso que eu tô falando, não dá para ficar carimbando o jogador de divisão. Esse é um jogador só para essa divisão, né? Isso. Eu acho que quando a gente faz isso também é um pouco... Você impede... Tem jogador que não vai jogar na primeira divisão. Não, fato. Tudo bem. Tem jogador que não vai ter chance, porque não apareceu. É como você falou. Nunca performou em canto nenhum. Então, assim, não tem o que falar. Ficou na turma da Série D, Série C mesmo. Agora, o Hereda não merece, né, jogar num time de primeira divisão? Aí eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece essa oportunidade. Isso. E o que ele vai fazer com essa oportunidade, aí é com ele. Se ele vai render, se ele vai de fato agarrar essa oportunidade. Eu ontem estava com o Pepa, numa entrevista exclusiva que a gente fez e reproduziu aqui, na jornada especial com o Boris. Torcedor do Sport, inclusive, tá ligado com a gente. Daqui a pouco ela tá no YouTube para acompanhar na íntegra, né? No canal do YouTube da Rádio Jornal. E o Pepa disse assim, entre características, que elenco ele quer, que jogadores ele quer, ele falou... eu tenho muito interesse para a temporada do Sport no Leão de Barriga Vazia. Que é aquele cara que quer se provar. Aquele cara que vai dar a vida de fato. Que vai entender aquilo ali como uma oportunidade, né?
Leão de barriga vazia tá com fome. Então ele vai ser muito feroz, muito voraz. Ou seja, né? é um animal forte, né? Exato. É um animal agressivo, forte, mas tá com fome, né? Mas tá com fome, exatamente. Foi a analogia que ele fez. Foi a analogia que ele fez, usando até o mascote do clube, né? Então ele foi muito bem nessa analogia daí. Mas o Hereda, pra mim, se encaixa. Se encaixa nesse perfil. A grande chance da vida dele. Exato, ele se encaixa nesse perfil do leão de barriga vazia. Um cara que chega novo, saudável, vai ter a oportunidade e vai querer se firmar. Porque vai ser a maior vitrine da carreira dele, no clube de maior... Assim, vamos no contexto atual, dentre a carreira dele, CRB e Náutico, o Náutico que ele jogou de Série C, Série B do Campeonato Brasileiro, vai ser a maior exposição que ele vai ter, que é o Sport Clube do Recife. Não, isso é a maior visibilidade. Você vai estar na principal prateleira do futebol brasileiro, que é a Série A. E numa camisa pesada, que é a camisa do Sport. Então, assim, ele vai ter essa oportunidade. E eu acho justo que ele tenha pela carreira que ele construiu até agora. Se vai bater lá na Série A e vai dar certo ou não, aí é com ele. E o Sport, com esse contrato de empréstimo, meio que se protege. Porque venhamos e convenhamos, se ele atinge metas pré-estabelecidas de, vamos supor, jogar 60% das partidas mais de 45 minutos, quer dizer que ele foi um jogador regular da temporada. Quer dizer que ele foi muito utilizado. Ontem a gente entrevistou o Renato Manso aqui na Rádio Jornal, ele disse assim, essa coisa de jogador titular e reserva me impressiona muito. Eu prefiro fazer o seguinte, eu pego no final da temporada a minutagem de cada atleta. Quem tem maior minutagem é titular. Então, se um cara chega no final do ano jogando 60% das partidas, mais de 45 minutos, esse cara foi peça importante. Esse cara jogou bastante. Então, se o Hereda atinge uma meta como essa, o Sport compra um atleta que foi importante no nível de Série A e que tem apenas 26 anos de idade. Numa posição que a gente sabe que é muito difícil no mercado, que é a lateral. Sim. E se ele não atinge, ele volta pro CRB. Então, até nesse contrato, o Sport soube se proteger, digamos assim, em relação ao Hereda. A outra situação, Gonçalo Paciência, centroavante de 30 anos de idade, português, que já está livre no mercado. Ele não tem mais contrato com o Sanfrecce Hiroshima do Japão. As informações que já foram colocadas pelo 00 de Portugal, o jornal português, pela Camila Souza do GE, são as mesmas informações que a gente teve acesso no dia de hoje. Ele já estava aqui no Recife, estava no Nordeste, aliás, passando o Réveillon, já foi no CT fazer exames médicos e está muito próximo de assinatura de contrato. O Pepa até deu uma entrevista hoje, o técnico do Sport, e revelou que o Gonçalo Paciência era um desejo antigo, veja só. Então, claro, tem o dedo do treinador, né? Tem influência de um treinador português trazendo o centroavante que já defendeu a seleção portuguesa, Celta de Vigo, o Bochum da Alemanha, o Schalke 04 e estava no futebol japonês. Credencial esse tem, né, Haroldo? A gente tá falando de credencial agora pro Hereda, esse daí tem credencial por uma carreira inteira. Você tá falando de um jogador de 30 anos, com experiência europeia e outros continentes, estava lá na Ásia. Não, um jogador que esse a gente espera que venha para ser titular. Eu imagino que sim. E jogar e mostrar serviço no futebol brasileiro, né? E você vê como o Sport vem sendo criativo, né? Quando a gente fala que o Sport não vai ter tanta bala para gastar e não adianta o Sport entrar em leilão nesse momento, usar da criatividade é isso. É você explorar mercados que não são mercados de tendência no futebol. É você buscar atletas que têm lastro, têm experiência, apresentaram desempenho e performance nas últimas temporadas em grandes ligas e que possam colaborar para o futebol, para a Série A que o Sport vai jogar. O Gonçalo Paciência, por mais que seja um jogador europeu, português, a gente logo associa com um grande salário, ele não vem exatamente com um patamar salarial absurdo. Até porque se viesse, o Sport não estaria próximo de um acerto com ele. Aliás, de vez em quando, Antônio, no futebol brasileiro a gente vê algo parecido, né? Uhum. Por exemplo, o Grêmio apostou no Bright White, né? O jogador dinamarquês, né? Estava no Barcelona. Jogou na Espanha e tal. Então, assim, é um cara que, de repente, pinta aí no futebol e dá certo. Mostrou serviço. Exato. Porque, veja, se um Bright White, por exemplo, jogou e performou na Premier League, jogou e performou na La Liga, ele vai performar na Série A. Porque a gente sabe que o nível dessas competições é superior ao nível da Série A. Então, o Gonçalo Paciência é mais ou menos a mesma premissa. E a gente vê, pelo histórico recente do atleta, que ele tem minutagem, ele tem rodagem nas últimas temporadas, o que é interessante também. Então, existe um acerto próximo com o Gonçalo Paciência.
E a grande novidade do dia foi Lucas Lima, que já virou uma novela aqui pra nós, né? O Sport diz que tá tudo certo com o atleta, tudo certo com a gente, tudo certo com o Santos, mas e aí? Cadê o Lucas Lima? Chegou hoje no Recife, se apresentou no CT. Cumpriu o que era esperado, o Sport já esperava ele no dia de hoje. Essa chegada do Lucas Lima é como se fosse jogando pressão pro lado do Santos para resolver logo a situação. Porque o Santos não tem pressa nenhuma para resolver a vida do Lucas. E sim, o Santos já tá acertado com o Lucas. O Santos e o Lucas Lima vão realizar um distrato em comum acordo. O contrato do Lucas com o Santos ia até abril. E me leva a crer também que lembra aquela história que a gente ouviu muito com o Igor Moura na temporada passada aqui, sobre o Sport tá pagando a parte do salário do Lucas e o Santos não? Sim. Veja, o Lucas tem um salário alto num clube grande como o Santos. Se o distrato contratual é de comum acordo, é porque existia alguma coisa que o Lucas deve, olha, abre mão disso aqui, mas assina aqui, vamos resolver essa história logo. Então o Sport não vai pagar a compensação financeira. O distrato entre Lucas Lima e Santos vai ser em comum acordo. E o Lucas já tá aqui no Recife. Então essa novela tem tudo para acabar nos próximos dias. Assim que acabar, assim que o distrato contratual for publicado no BID, o Lucas assina com o Sport por 2 temporadas e aí sim a renovação é anunciada. Mas ele já tá aqui na capital pernambucana. Tá certo, Antônio. Essa é uma ansiedade, né, da torcida rubro-negra. Essa é uma grande ansiedade do torcedor. O Lucas Lima realmente acertando tudo, fechando o negócio com o Sport e sendo confirmado. Pelo que o Lucas Lima construiu na temporada passada, era óbvio, né, que se esperasse a permanência do Lucas com a camisa do Sport Clube do Recife. Mas agora ele tá negociando com um clube que também tá no mesmo, né, os dois subiram, né, Sport Santos Mas eu acho que o Lucas tem muito mais clima para jogar com a camisa rubro-negra do que no Peixe. Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. O mercado de São Paulo pro Lucas Lima é um mercado em que ele já circulou bastante e acabou não dando certo, né? Mas enfim, tá no Recife e essa novela deve acabar nos próximos dias. Muito bem. Mais algum destaque? Por enquanto não. A gente traz qualquer novidade aqui no Bola Rolando durante a programação. Daqui a pouco tem o Chico no Fórum Esportivo. Ah, legal. E vou dizer uma coisa pra você.